A sensação no peito surgiu muito antes da traição ou da decepção se confirmar. Um aperto inexplicável no estômago durante um jantar aparentemente tranquilo, um arrepio estranho na espinha no meio de um abraço carinhoso, ou aquele sonho perturbador que você tentou racionalizar como apenas um pesadelo sem importância. A sua mente consciente tentava convencer você de que estava tudo bem, de que era apenas paranoia, ansiedade ou ciúme sem fundamento. Mas no fundo da sua alma, o seu inconsciente já sabia a verdade completa. Por que nós nos forçamos a ignorar os alertas sutis que o nosso próprio organismo e a nossa psique nos enviam antes de uma grande dor? Por que a mente humana insiste em justificar o desrespeito alheio e silenciar a própria intuição até que o golpe se torne inevitável? A resposta para essa dor evitável reside na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. O inconsciente não é um depósito passivo de memórias esquecidas, mas sim um órgão de percepção viva e dinâmica. Ele capta microsinais não verbais, incoerências no tom de voz, alterações na energia do ambiente e mentiras veladas que o nosso ego recusa aceitar para não ter que encarar o fim de uma ilusão confortável. Compreender o funcionamento desse radar interno e aprender a decodificar os sinais que o seu inconsciente envia antes de uma decepção vai devolver a você o comando absoluto da sua vida, curar a cegueira emocional e garantir que você nunca mais volte a atropelar a sua própria intuição. Para compreender por que o inconsciente avisa sobre os perigos antes que eles se materializem no mundo físico, precisamos entender como Carl Jung mapeou a estrutura da psique. A mente consciente é limitada. Ela consegue processar apenas uma pequena fração das informações do ambiente por vez. O inconsciente, por outro lado, possui um campo de recepção infinitamente mais amplo e apurado. Quando você interage com uma pessoa, o seu ego escuta apenas as palavras que ela diz, mas o seu inconsciente processa tudo o que está por trás do discurso: a dilatação das pupilas, o hesitar imperceptível de um segundo na resposta, a frieza na linguagem corporal e a dissonância entre a emoção sentida e a expressão exibida. Como o inconsciente não fala através da linguagem verbal abstrata, ele utiliza o corpo e os símbolos para enviar mensagens de emergência. É aí que surgem os sintomas somáticos: o nó na garganta, a náusea sem explicação ao lado de alguém, a dor de cabeça repentina após uma conversa ou aquela sensação contínua de cansaço extremo sem motivo aparente. Essas reações físicas não são acidentes fisiológicos, elas são a linguagem biológica da sua intuição. É o seu inconsciente contraindo o seu corpo para avisar que a pessoa ao seu lado não é segura, que as promessas que você está ouvindo são falsas e que você está entrando em um território de manipulação. Pense na frequência com que você já sentiu um desconforto físico ao lado de alguém e preferiu inventar desculpas racionais para explicar a sua intuição. A mente racional é mestre em criar narrativas confortáveis para proteger o ego do desconforto da realidade. Você diz a si mesmo que a pessoa estava apenas cansada, que o tom ríspido foi um mal-entendido ou que você está sendo exigente demais. No entanto, o seu corpo não mente. O estômago se contorce porque a psique reconhece a falsidade da situação antes mesmo que a sua razão consiga formular uma frase sobre o fato. Aprender a honrar esses pequenos sinais somáticos é a primeira linha de defesa contra o abuso emocional. O corpo é a âncora do inconsciente no mundo terreno, e ele reage com repulsa sempre que a sua integridade está em risco. Cada contração muscular inexplicável é um sinal de alerta do seu centro psíquico. Quando você se obriga a permanecer em ambientes ou relacionamentos que o seu corpo rejeita, você cria uma voltagem de estresse interno que corrói a sua saúde e debilita a sua clareza mental. A sabedoria somática opera muito antes das justificativas da razão. Para visualizar com clareza como a rejeição da intuição cobra um preço alto, considere a história de Beatriz. Durante mais de um ano, Beatriz viveu uma relação com alguém que parecia impecável aos olhos dos amigos e da família. Ele era atencioso na frente das pessoas, fazia planos para o futuro e repetia frases de afeto com frequência. Contudo, desde o terceiro mês de convivência,
Beatriz começou a experimentar uma inquietude estranha. Sempre que o telefone dele tocava e ele se afastava ligeiramente para atender, um nó gelado se formava no peito de Beatriz. Quando ele fazia promessas exageradas sobre o futuro, em vez de alegria, Beatriz sentia uma pontada de ansiedade na garganta. A mente de Beatriz tentava abafar aqueles avisos. Eu devo estar paranoica. Ele é tão bom para mim, todos gostam dele, não tenho motivos para duvidar. Ela ignorou os sonhos recorrentes onde se via caminhando sobre uma ponte de vidro trincado. Ela abafou a náusea que sentia sempre que percebia a incoerência entre o olhar frio dele e as palavras carinhosas que ele pronunciava. 10 meses depois, a verdade veio à tona da forma mais dolorosa possível. A vida dupla dele foi descoberta, revelando uma rede de mentiras e manipulações que durava meses. Naquela noite, chorando em seu quarto, Beatriz não sentiu apenas a dor da traição. Ela sentiu uma dor ainda maior. A culpa por ter percebido o perigo no primeiro dia e ter escolhido se enganar para não perder uma ilusão. A tragédia da história de Beatriz não foi a traição do outro, mas sim a traição que ela cometeu contra a sua própria sabedoria interna. O inconsciente de Beatriz funcionou com precisão absoluta desde o início, acendendo luzes de emergência no corpo e nos sonhos. Quando você escolhe ignorar os avisos do seu radar psíquico para manter uma relação confortável, você se torna cúmplice do próprio sofrimento. A cura verdadeira de Beatriz só começou quando ela pediu desculpas a si mesma por ter desconfiado do seu próprio sentir. O caso de Beatriz demonstra com nitidez a crueldade do auto-engano. Nós preferimos mutilar a nossa própria percepção para não ter que arcar com o custo de romper com uma fantasia. No entanto, o custo de ignorar o inconsciente é sempre infinitamente mais elevado do que o preço de aceitar a verdade no primeiro sinal. Por que é tão difícil aceitar os avisos do inconsciente no momento em que eles surgem? A resposta dada por Carl Jung está na profunda divisão entre os desejos do ego e a sabedoria da alma. O ego é a estrutura da mente que busca validação imediata, pertencimento social, prazer e segurança superficial. O ego prefere uma mentira bonita que lhe traga conforto a uma verdade dolorosa que exija mudança e rompimento. Quando você se apaixona ou cria uma expectativa alta em relação a alguém, o seu ego se apega desesperadamente àquela projeção. Ele quer acreditar que encontrou a pessoa ideal, que finalmente será amado e que os seus vazios interiores serão preenchidos. Se o seu inconsciente detecta que aquela pessoa é falsa, narcisista ou incapaz de amar com maturidade, um conflito violento se estabelece dentro da sua psique. Aceitar o aviso do inconsciente significa admitir que a projeção falhou, que o outro não é quem aparenta ser e que você precisará encarar a dor do afastamento. É por essa razão que o ego prefere mutilar a intuição. Você prefere chamar o aviso de paranoia do que fechar a porta. Você escolhe dar mais uma chance, buscar mais uma justificativa e fingir que não viu a incoerência, até que a realidade esmague a ilusão com a força de um impacto frontal. A disputa entre a conveniência do ego e a verdade da alma é o maior dilema da jornada humana. O ego tenta desesperadamente manter a anestesia, enquanto o inconsciente continua enviando sinais cada vez mais intensos para te acordar do transe. Insistir no erro quando a sua intuição já deu o veredito é uma forma de autoflagelação silenciosa. A maturidade começa quando você decide escutar a voz sóbria da sua alma, mesmo que isso signifique decepcionar as ilusões do seu próprio ego. O ego se alimenta da esperança ingênua, enquanto a alma exige alinhamento com a realidade. Sempre que você escolhe proteger os caprichos do seu ego em detrimento dos avisos da sua alma, você planta as sementes da sua própria ruína emocional. Carl Jung dedicou grande parte da sua vida ao estudo dos sonhos e dos fenômenos de sincronicidade. Para a psicologia analítica, os sonhos não são devaneios aleatórios da mente, mas sim mensagens compensatórias que o inconsciente envia para corrigir os rumos da consciência desperta. Quando você se recusa a enxergar um perigo durante o dia,
O seu inconsciente é forçado a desenhar esse perigo em imagens dramáticas durante a noite. Sonhar com cobras rastejando sob a cama, casas com estruturas desmoronando, águas turvas e escuras, ou ver a pessoa amada com uma máscara caindo do rosto, são símbolos clássicos de advertência psíquica. O inconsciente utiliza esses arquétipos milenares para chacoalhar a consciência do indivíduo. Ele tenta dizer em linguagem simbólica: atenção, o terreno onde você está pisando é falso. A estrutura em que você confia está podre por dentro. Paralelamente, a sincronicidade atua no mundo externo. Eventos aparentemente casuais começam a acontecer para te alertar. Você descobre sem querer uma contradição numa conversa antiga. Uma pessoa estranha faz um comentário que acerta em cheio na sua dúvida oculta, ou uma situação inesperada revela o verdadeiro caráter do outro. O universo e o inconsciente trabalham em conjunto para te libertar do auto-engano. Ignorar a linguagem simbólica dos sonhos é desprezar o conselho do seu maior aliado interno. O inconsciente não tem intenção de punir ou assustar. A sua única função é preservar a sua vida e a sua integridade espiritual. Sempre que a sua vida noturna se tornar turbulenta e cheia de avisos simbólicos, pare e examine onde você está se permitindo ser enganado no mundo desperto. A sincronicidade conecta os eventos do mundo físico às necessidades da sua alma. Não existem coincidências neutras quando a sua integridade está em jogo. Cada evento incomum é uma tentativa do inconsciente de te devolver a lucidez. O que acontece com a vida de alguém que passa anos anestesiando a própria intuição para se adaptar a ambientes e relacionamentos tóxicos? O preço cobrado pela psique é devastador. Quando você ensina ao seu cérebro que os seus sentimentos e intuições não têm valor, você destrói o seu canal de autorrespeito. Você se torna uma pessoa cronicamente indecisa, insegura e dependente da aprovação alheia. Como você não confia mais no seu próprio radar, você passa a consultar a opinião de terceiros para tomar as decisões mais simples da sua vida. Essa desconexão do próprio si mesmo abre as portas para que manipuladores, narcisistas e pessoas mal-intencionadas dominem o seu território emocional. Você perde a capacidade de estabelecer limites firmes porque se acostumou a engolir o desconforto e a duvidar de si mesmo. Além disso, a energia psíquica represada que não encontra saída, através da intuição aceita, acaba se convertendo em quadros de ansiedade crônica, depressão e transtornos psicossomáticos graves. O corpo se adoece de verdade para obrigar você a se afastar daquele ambiente tóxico que você se recusava a deixar por vontade própria. A perda da confiança na própria intuição é a maior ferida que o auto-engano produz. Quando você deixa de ser o guardião da sua própria verdade, você entrega as chaves da sua vida na mão de quem não tem compromisso com a sua felicidade. A ansiedade contínua é frequentemente o ruído gerado pelo atrito entre a verdade que o seu inconsciente sabe e a mentira que o seu consciente escolheu tolerar. Anestesiar a intuição é desativar os freios de um veículo em alta velocidade. O indivíduo que recusa ver os sinais do próprio inconsciente caminha às cegas para armadilhas emocionais previsíveis, sacrificando a sua paz em nome de validações efêmeras. Como reconstruir o canal da intuição e resgatar o radar do inconsciente após ter passado por uma decepção dolorosa? A resposta está na reconexão com o seu si mesmo através da prática do perdão pessoal e do cultivo do silêncio reflexivo. O primeiro passo é parar de se punir pelo passado. Compreenda que você não ignorou os sinais porque era fraco ou tolo. Você ignorou porque acreditou na capacidade de amar do outro e preferiu dar o benefício da dúvida. Acolha a sua história com compaixão e peça desculpas à sua intuição por ter duvidado dela. O segundo passo é restabelecer o pacto de fidelidade com o seu sentir. Prometa a si mesmo que, a partir de hoje, a primeira pontada de desconforto intuitivo será ouvida e investigada com sobriedade. Se uma pessoa, uma proposta de trabalho ou um ambiente gerar um nó no seu estômago ou uma dúvida no seu espírito,
Não advance. Não force a barra. Não busque justificativas racionais para anestesiar o que o seu corpo já rejeitou. A soberania pessoal nasce no momento em que a sua palavra e a sua sensação interna se tornam soberanas sobre qualquer pressão externa. Restaurar o radar interno é o ato de maior coragem na reconstrução da autoestima. Quando você aprende a dizer: "Eu sinto que isso não é bom para mim, e isso é motivo suficiente para eu me retirar", você alcança a verdadeira maturidade psicológica. Nenhum argumento bonito e nenhuma promessa tentadora conseguem dobrar um ser humano que aprendeu a honrar a voz silenciosa do seu próprio inconsciente. O resgate da soberania pessoal transforma a sua postura no mundo. Você deixa de ser um alvo vulnerável para manipuladores e se consolida como um indivíduo consciente, capaz de estabelecer fronteiras invioláveis ao redor da sua energia. Ao resgatar a sua autoridade intuitiva, ocorre o processo de purificação das relações na sua vida. As pessoas manipuladoras e interesseiras sentem, no nível inconsciente, que o seu radar psíquico está ativo e inabalável. Elas percebem que não conseguem mais implantar dúvidas na sua mente e nem te fazer duvidar do que você vê e sente. Por essa razão, os parasitas emocionais se afastam naturalmente da sua órbita. Eles buscam alvos mais frágeis, pessoas que ainda vivem no transe do autoengano e da necessidade de aprovação. Ao mesmo tempo, a sua nova postura de integridade e discernimento começa a atrair relações saudáveis, transparentes e maduras. Você passa a conviver com pessoas que não exigem que você desative a sua inteligência e nem que ignore a sua intuição para ser aceito. A vida se torna infinitamente mais leve e límpida. Você não precisa mais viver em estado de hipervigilância ou paranoia, porque sabe que, se qualquer perigo surgir no horizonte, o seu inconsciente dará o alarme a tempo, e desta vez você terá a sabedoria de ouvir e se proteger imediatamente. A purificação do seu círculo social é a consequência inevitável do seu alinhamento com a verdade. Quando você para de negociar a sua dignidade, o universo limpa o seu caminho de tudo o que é falso e estéril. A verdadeira paz de espírito não consiste na ausência de problemas no mundo externo, mas na certeza absoluta de que você é o guardião leal e inquebrável da sua própria alma. A maturidade relacional permite que você desfrute da convivência sem perder o seu centro. Você aprende a amar com liberdade, consciente de que a sua intuição permanece como uma vigília atenta protegendo o seu bem-estar. Chegamos ao fechamento da nossa reflexão de hoje no canal As Leis Invisíveis. Se as palavras deste estudo sobre a psicologia de Carl Jung trouxeram alívio, clareza e despertaram a sua consciência hoje, guarde esta verdade no seu coração. O seu inconsciente é o seu maior protetor e a sua intuição é a bússola sagrada da sua existência. Nunca mais peça desculpas por sentir que algo está errado. Nunca mais busque razões lógicas para validar um desconforto que o seu corpo já registrou com clareza. A sua sensibilidade não é um defeito que precisa ser corrigido. É o instrumento mais refinado de preservação da sua luz. Aprenda a honrar a sua percepção. Trate o seu discernimento como um templo inviolável e recuse-se a baixar a sua guarda perante a futilidade, o desrespeito e a manipulação. Quando você caminha em alinhamento com a sua verdade interior, você se torna invencível e inabalável. Se este vídeo trouxe luz e força para a sua jornada hoje, deixe o seu depoimento sincero nos comentários abaixo. Compartilhe este conhecimento com aquela pessoa querida que precisa voltar a confiar na própria intuição e se inscreva no canal As Leis Invisíveis para acompanhar os nossos próximos estudos sobre a psique e a sabedoria humana. Siga o seu caminho com paz, serenidade, sabedoria e cabeça erguida. O seu valor é inegociável e o seu radar psíquico é o seu guia mais seguro. Que a verdade acompanhe cada um dos seus passos. A cada escolha de fidelidade ao seu próprio sentir, você reforça os alicerces da sua dignidade interior. Nenhuma ilusão de superfície pode prevalecer contra a clareza de quem aprendeu a decodificar os recados do seu próprio inconsciente.
Mantenha a sua caminhada firme, cultive o silêncio reflexivo e permita que a sabedoria profunda de Carl Jung continue iluminando a sua jornada rumo à totalidade do si mesmo. A sua integridade é a sua maior vitória. A confiança renovada no seu radar interno traz uma sensação indescritível de liberdade e poder pessoal. Você descobre que não precisa mais temer a falsidade alheia, pois a sua percepção apurada detecta o perigo à distância e te dá o comando para se retirar antes que a ferida aconteça. Ame a sua história, honre as lições aprendidas em cada ciclo e caminhe com a certeza de que a sua intuição é um presente sagrado do seu inconsciente. A sua paz é inviolável. Cultivar a presença e a escuta da própria intuição é a tarefa central de uma existência consciente. À medida que você fortalece o diálogo com o seu inconsciente, as ilusões do mundo exterior perdem a capacidade de te desviar do seu propósito divino. Ame a sua sensibilidade e honre o seu poder de percepção. O seu espírito sabe o caminho para a verdade, e a sua intuição nunca falhará em proteger a luz da sua alma perante as trevas da falsidade. Siga em frente com confiança absoluta na sua bússola interior. A sua soberania é inabalável e o seu futuro é abençoado pela clareza do seu próprio discernimento.